Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou resolver aqui as questões que foram propostas na disciplina de Química 2, tá? Sobre funções inorgânicas. Vamos lá. Então, a primeira questão aqui fala o seguinte: a urtiga é o nome genérico dado a diversas plantas da família das urticáceas, cujas folhas são cobertas de pelos finos, os quais liberam ácido fórmico, que em contato com a pele produz uma irritação. Dos produtos de uso doméstico abaixo, o que você poderia utilizar para diminuir essa irritação, né? Então, essa questão ela se baseia no fato de que se eu tiver um ácido, tá? Então, se eu tiver um ácido, que é no caso aqui o H2CO2, tá? O ácido fórmico. Eu preciso de uma substância para neutralizá-la. Então, os efeitos desse ácido, eles podem ser neutralizados, né? Podem ser amenizados pela utilização de uma base, tá? Por quê? Porque a base em contato com o ácido vai reagir para formar sal mais água, tá? Então, eu busco aqui entre as opções, aqui é uma base, tá? Aqui tem uma base dentre os seus componentes, tá? Então, dentre as opções aqui, o que se encaixa nessa proposta, né, de termos uma base é o leite de magnésio, tá? Então, essa aqui seria a resposta correta, tá? As outras não são por quê? Coalhada é o azedamento do leite. Então, né, essa substância ácida, né, originalmente veio de ser azedo, né? É claro que a gente não vai sair provando ácidos por aí, mas se alguma coisa azeda, quer dizer que ficou mais ácida, tá? Então, a coalhada não. Óleos também tem ácidos, tá? Vinagre tem um ácido acético, sal de cozinha é o sal, né? Que é um produto neutro, tá? Então vamos lá para a próxima questão. Essa questão sobre chuva ácida foi uma questão que muita gente marcou a alternativa errada, tá? Então vamos entender por quê. Vamos lá. A água da chuva em ambientes não poluídos, na ausência de raios e relâmpagos, é ácida devido à dissolução do. Tá? Então aqui eu quero saber que palavra se encaixa aqui ou que fórmula, né? No caso, a fórmula que vai se encaixar nesse espaço. Que dá origem ao ácido, né? Então eu quero saber aqui qual é a fórmula. Então aqui eu tenho a fórmula de óxidos, tá? Esses óxidos, ao reagir com a água, né, da chuva, vai dar origem ao ácido, que eu quero saber aqui qual é o nome desse ácido, tá? Então, talvez a grande parte, não a maioria acertou, cerca de 60% da turma acertou. Mas uma parte pode ter pensado, não, um dos ácidos que a chuva ácida tem é o ácido sulfuroso, né? Que é formado é, em regiões poluídas, tá? Então a própria queima do combustível fóssil produz SO2, tá? Então, em algumas explicações de chuva ácida, pode ser que você tenha recebido a explicação de que esses óxidos, né, provenientes da poluição, causam a chuva ácida, tá? Então, nessa questão, então é colocado aqui a observação de que esses ambientes são não poluídos, tá? Então, esses outros óxidos não vão estar presentes. Então, qual o único óxido que pode estar presente, né, na atmosfera em ambientes não poluídos? Será o CO2, tá? O CO2 causa chuva ácida? Sim, né? Então, o CO2
ao reagir com a água, ele vai formar o H2CO3, tá? Então, por exemplo, esse ácido ele vai ser formado quando você tem aquelas máquinas de refrigerante, né? Aquelas máquinas que você aperta e tira o refrigerante ali na hora, né? Então, o gás, o CO2, vai estar armazenado num cilindro e o líquido com refrigerante vai estar em outro, tá? Isso causa uma economia de espaço, né? Então, na hora que a bebida vai ser servida, vai haver ali uma mistura entre o CO2 e a bebida do refrigerante, então vai dar o gás vai ser dissolvido ali no momento, né? É diferente de um refrigerante que foi engarrafado na fábrica, né? E o gás está ali dissolvido, quando você abre o gás surge, né? Assim como a cerveja, né? Então o chopp também é feito dessa maneira. Você tem a bebida, né? Sem o gás, que vai ser misturado com CO2, que vai produzir ali a espuma e o gás da bebida no momento que ela for servida, tá? Então o CO2 ele também pode ser dissolvido na água da chuva para formar o ácido carbônico, tá? Então esse ácido carbônico ele confere uma acidez para a água da chuva naturalmente, tá? Então, em ambientes poluídos, a chuva vai se tornar mais ácida, tá? Então, somente com a contribuição do ácido carbônico, o pH da água da chuva fica em torno de 5,5 a 6, tá? Com a presença de outros óxidos, como óxido nitroso, óxido sulfuroso, óxido nítrico, né? Você tem um pH menor que esse aqui, tá? Então, com esses óxidos aqui, por exemplo, o pH vai ser menor do que 5,5. Então, você vai ter uma chuva ainda mais ácida, ok? Próxima questão. Aqui nós temos os nomes de ácidos, tá? E onde eles são empregados, né? Então, a gente tem o ácido muriático utilizado em limpeza doméstica, o ácido fosfórico presente no refrigerante, em goma de mascar, o ácido sulfúrico na bateria, né? O ácido nítrico na indústria de corantes, de explosivos, tá? Então, eu quero saber aqui qual a fórmula de cada ácido, ok? Então, esses três últimos, né? Ele já está dando o nome oficial. Então, o ácido fosfórico é H3PO4. O ácido sulfúrico é o H2SO4. E o ácido nítrico é o HNO3. Tá? Por essas opções, você marcaria aqui ó, H3PO4, H2SO4, HNO3. Né? E nenhuma outra, o ácido fosfórico está escrito corretamente, tá? Então, pelas três últimas, você marcaria o item correto, né? Lembrando que esse ácido muriático aqui, portanto, ele será o ácido clorídrico, tá? O mesmo ácido que vai estar presente no nosso estômago, ele é vendido comercialmente com esse nome de ácido muriático, tá? Utilizado para limpeza doméstica mais pesada, né? Então você faz uma reforma, quer fazer uma faxina mais pesada, né? Uma limpeza mais pesada, pode utilizar esse ácido muriático, tá? Então a resposta correta vai ser essa aqui: HCl, H3PO4, H2SO4 e HNO3. Tudo bem? Bom, eu já acabei de dar a resposta, né? Então aqui eu quero saber qual é o ácido presente no nosso estômago, tá?
Então, quando você tem um excesso de acidez no estômago, né? Você come uma, uma, uma comida pesada, né? A digestão não ocorre muito bem e começa a dar aquela azia. Essa azia é o excesso de ácido no estômago, né? Para quem tem refluxo, né? Então, o refluxo ele prejudica as cordas vocais, né? O esôfago, né? Porque essa região ela não, ela vai estar em contato com o ácido do estômago. Então, o estômago está preparado para armazenar esse ácido, mas outros órgãos não. Então, esse ácido que está presente no nosso estômago, ele é, né, o ácido HCl, né, que é um hidrácido. Então, o hidrácido ele vai terminar em hídrico, beleza? Então, HCl e ácido clorídrico, tudo bem? Então, um ácido bem conhecido, né? Então, a gente viu aí duas possibilidades, né? Dois lugares para encontrar o ácido clorídrico, que é no nosso estômago e comercialmente vendido como ácido muriático para limpezas mais pesadas, tá? Bom, essa questão fala o seguinte: os fertilizantes com potássio são muito utilizados na agricultura. As formas mais comuns de fertilizantes são o coreto, o sulfato, o nitrato e o fosfato de potássio. Suas fórmulas moleculares são representadas respectivamente por. Então, aqui ele está dizendo que esses fertilizantes, né, que vão dar o potássio para a, a planta, né, vai ser fornecido através desses sais aqui: cloreto de potássio, sulfato de potássio, nitrato de potássio e o fosfato de potássio, tá? Bom, só um parênteses: o potássio, assim como o nitrogênio, o fósforo, né, são os principais elementos que a gente deve estar atento quanto à nutrição, né, da planta. Então, o potássio, né, vamos dizer assim, em microescala, né, para a sua horta, né, para uma planta específica, né, em que você tenha uma quantidade pequena, né, de plantas, você pode utilizar a própria casca da banana, certo? Então você pode ferver a casca da banana, tá? É, por uns 5, 10 minutos, depois espera esfriar, aquele líquido ali vai estar rico em potássio. Aí você pode suprir alguma deficiência de potássio ou até usar como fertilizante natural, tá? Nesse caso aqui, para a agricultura, né, onde a gente tem uma grande quantidade de uma grande área para ser coberta, né, então são utilizados esses sais, tá? Então, se você não sabe exatamente de onde vem esses, qual a fórmula, né, desses ânions, tá? Então, você tem que, vou colocar aqui, o cloreto ele vai vir do ácido clorídrico, tá? Então, hídrico você troca por eto. Então, o ácido clorídrico vai dar origem ao Cl-. Por quê? Porque ele perde um H+, e vai ficar Cl-, né? O cloro com a carga negativa. O sulfato, ele vai vir do ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Esse H2SO4, ao perder os dois hidrogênios, ele vai formar o SO4, 2-, tá? O nitrato vai vir do ácido nítrico, que é o HNO3, que ao perder seu H+, vai ficar NO3-. E o ácido fosfórico, que é o H3PO4, vai dar origem ao fosfato, que é o PO4, 3-, tá? Então, eu vou ter esses ânions aqui,
mais o potássio. Lembra que sempre o cátion vai vir na frente, né? E o ânion depois, tá? Então, se eu aplicar aquela regrinha, né? Se eu tiver um cátion com carga X+, e um ânion com um ânion com carga Y-, tá? Esse X desce como coeficiente do B e o Y desce como coeficiente do A. Então, A, Y, B, X. Tá? Então, essa aqui é a regra da Xuxa, né? Do X. Tá? O Y negativo desce sem o sinal e o X positivo também desce sem o sinal. Então, aqui, como é apenas um, vai ficar KCl. Né? KCl. Aqui, como eu tenho um 2 aqui, o 2 vai vir para cá. Então, vai ficar K2SO4. Então, já daria para marcar essa resposta, né? Aqui, 1 para 1, KNO3. E aqui o 3 vai descer como coeficiente do potássio. Então, vai ficar K3PO4. Então, a resposta para essa questão vai ser essa alternativa aqui. Ok? Próxima questão, uma questão que caiu na Olimpíada Brasileira de Química, tá? Então, você tem aqui uma questão que quer saber os anidridos do ácido bórico, fosfórico e sulfúrico, tá? Então, para eu saber o anidrido do ácido, eu preciso saber a fórmula do ácido. Então, o ácido bórico é H3BO3, o fosfórico H3PO4 e o ácido sulfúrico H2SO4. Bom, essa palavra anidrido quer dizer que eu vou retirar água, tá? Então, eu vou desidratar aquele ácido. Eu posso pegar esse ácido, por exemplo, e aquecer e fazer com que ele perca água, tá? Então, ele vai perder água com o desaparecimento das moléculas dos átomos de hidrogênio, tá? Do elemento hidrogênio. Então, quando ele se transforma em anidrido, não pode restar aqui hidrogênio na sua fórmula, tá? Então, como a molécula de água possui 2 hidrogênios e um oxigênio, eu posso subtrair aqui menos uma molécula de água do ácido sulfúrico e vai restar o anidrido SO3. Tá? Então, você tem aqui essa e essa opção. Tá? O ácido fosfórico, H3PO4. H3PO4 ele não tem um número par de hidrogênios, então preciso multiplicar essa molécula por 2 antes de subtrair as moléculas de água. Tá? Então, ao multiplicar todas as quantidades de átomos por 2, eu vou obter H6P2O8. Né? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Agora sim eu posso retirar moléculas de água. Quantas moléculas de água eu posso retirar? Eu observo aqui que eu tenho 6 hidrogênios. Se eu tenho 6 hidrogênios, eu posso retirar 3 moléculas de água. Tá? Assim, eu vou tirar 6 de 6, vai ficar 0, P2. 8 oxigênios menos 3 vai ficar 5. Tá? Então, vai ficar a fórmula P2O5. Tá? Então, já poderia marcar essa opção. E o H3BO3, a mesma coisa, né? Eu não tenho um número par, então multiplico por 2. Então, vou ter H6B2O6, que ao retirar 3 moléculas de água, vai restar B2O3. Tá? Então, aqui, resposta correta, esse item. Ok? Então, ou você sabendo que o ácido bórico vai formar o B2O3, você saberia aqui, né?
Então, o P2O5 também, tá? Então, essa opção é possível você marcar mesmo que você não saiba todos, né? Só por exclusão, beleza? Bom, essa questão também foi uma questão que muita gente errou, tá? Cerca de 40% da turma errou. É uma questão simples, tá? Apesar de aparecerem vários elementos aqui na sua fórmula, basta você saber quem é positivo e quem é negativo, tá? Então vamos lá. O sódio é um elemento da primeira família da tabela periódica, é um metal alcalino, que em substâncias compostas sempre terá carga de mais 1. Tá? O alumínio, mais 3. O fosfato, menos 3. E a hidroxila, menos 1. Tá? Então, basta você saber que a fórmula as cargas de cada uma dessas partículas. Tá? Ok? Então, você tem que... nessa fórmula, você tem um sódio. Então, eu vou multiplicar 1 vezes a sua carga, que é mais 1, mais 3 alumínios vezes sua carga, que é mais 3, mais 2 fosfatos, cuja carga é menos 3, mais X hidroxilas vezes sua carga, que é menos 1. Essa soma aqui, para a molécula ser neutra, deve ser igual a 0. Tá? Então, aqui vai dar 1 mais 9, 10, menos 6, 4. Então, vai ficar 4 menos x igual a 0, portanto, x é igual a 4. Então, essa fórmula aqui da brasilianita deve ter 4 hidroxilas para que a fórmula esteja correta, ou seja, para que a soma das cargas dê igual a 0. Tá? Então, aqui a resposta correta são 4 hidroxilas. Tá? Essa aqui foi uma questão também que foi pedida. Tá? Algumas pessoas tiveram dúvida. Bom, então ela diz o seguinte: ao queimar na atmosfera, o metal X, pertencente às famílias dos metais alcalinos, forma a substância Y. Tá? Então, vou traduzir esse enunciado em uma reação. Tá? Que reação vai ser essa? O metal X, se ele queima, ele está reagindo com oxigênio. Tá? E vai formar uma substância Y. Certo? Bom, quando o metal alcalino reagir com o oxigênio do ar, ele vai oxidar. Tá? Quando ele oxidar, ele vai adquirir uma carga mais 1. Né? Todo metal alcalino ele vai ser positivo quando estiver ligado a outro elemento. Né? Então, ele é muito eletropositivo, consequentemente, ele vai perder esse 1 elétron nas moléculas que ele participar. E o oxigênio vai ser menos 2, né? Então, 2 vai descer para cá e 1 para cá. Então, a fórmula do composto obtido aqui vai ser X2O, tá? Então, esse aqui é o composto Y, certo? Então, esse aqui é o composto Y, certo? Esse composto Y, ele vai reagir com a água. Então, se ele reagir com a água, o que é que vai formar? Bom, então, esse óxido, ele é um óxido básico. Quando esse óxido básico reagir com a água, vai formar uma base. Com quantas hidroxilas? Com apenas uma hidroxila. Tá? Por quê? Porque ele vai ter a carga mais 1, a sua carga não modifica, né? E a hidroxila tem a carga menos 1. Tá? Formando uma substância Z. Então, essa substância aqui formada, né, vai ser a substância Z. Que, por sua vez, reage com o ácido. Então, esse XOH vai reagir com ácido, que eu vou chamar aqui de
HA, uma fórmula genérica, tá? Formando a substância W. Quando uma base reage com ácido, você tem a formação de sal e água. O sal formado vai ser formado a partir do cátion da base mais o ânion do ácido. Então, vai ficar XA mais água. A água vai ser pela reação do OH com o hidrogênio, certo? Uma reação de dupla troca, onde o cátion da base se une ao ânion do ácido para formar o sal. Tá? Então, isso aqui ele chamou de composto Z, né? Substância W. Tá? Então, as substâncias Y, Z e W podem ser classificadas como: essa aqui será um óxido, um hidróxido, ou uma base, né? E aqui um sal, tá? Então, aqui a resposta correta vai ser óxido, hidróxido e sal. Ok? Próxima questão, ele quer saber qual dos itens a seguir representa o eletrólito mais forte. Então, o parâmetro para que a gente classifique um eletrólito de acordo com a sua força é o grau de ionização ou dissociação. Quanto maior ele for, mais forte será o eletrólito. Tá? Então, aqui eu já tenho duas. Esse alfa geralmente é expresso em porcentagem. Tá? Então, esse alfa aqui ele está dando 0,85, 40%. Se eu tiver metade das moléculas se dissociando, esse valor, né, metade, corresponde a 50%. Se eu tiver 3/4 das moléculas, né, isso vai dar 75%. Né? Basta você multiplicar 3/4 vezes 100%. Né? Então, vai dar 300 dividido por 4 igual a 75. Se você tiver 40 em 200, né? Então, faz assim, ó, 40 sobre 200 vezes 100. Então, esse valor aqui vai corresponder a 20%. Certo? Então, dentre esses valores aqui, 0,85, 40, 50, 75 e 20, o maior vai ser 75%. Beleza? E a última questão, eu quero saber a que uma base forte deve estar ligada para que a que grupo, a que elemento H deve estar ligado para que a base seja chamada de uma base forte, né? Então, as bases fortes são as bases de metais alcalinos, ou seja, aquelas da primeira família da tabela periódica, tá? Então, nesse caso, você tem lá um metal que vai ter a carga de mais 1 ligado a uma hidroxila, certo? Então, essa é a fórmula genérica de uma base de metal alcalino. Ou metais alcalino-terrosos. Nesse caso, eles são elementos que estão na segunda família da tabela periódica, né? Vai ter a carga de mais 2, precisa de 2 hidroxilas para anular, né? Então, vai dar uma fórmula geral de XOH2, tá? Então, essas são as bases fortes, ou ligada ao metal alcalino ou alcalino terroso, tá? Então, não é um ametal, não é um elemento muito eletronegativo, não é um metal que dê 3 elétrons, né? Ele vai dar ou 1 ou 2 elétrons. E não é um semimetal, e sim um elemento muito eletropositivo, né? Ou metal alcalino ou alcalino terroso. Ok? Então, essa é a opção. Espero que todos tenham entendido a resolução e nos encontramos numa próxima
oportunidade.